Na live do meio-dia o Arthur falou sobre a escola de samba que representou em seu carro alegórico a cabeça decapitada de Dom Pedro II. Isso aqui dá pra fazer uma reflexão legal. Isso aqui é exatamente o problema. Isso aqui é exatamente o problema. Você tem um país que tem uma festa tradicional. A tua festa tradicional, ela é conhecida, ou ela deveria ser conhecida, pela beleza que você vai mostrar, né? Eu diria pra você que o carnaval talvez seja a maior competição de artes do mundo, né? Porque as escolas de samba estão ali competindo. Então, beleza, você tem ali um momento onde o mundo inteiro vai olhar pra você. Tanto as pessoas que vão vir pra cá pra aproveitar o carnaval, quanto as pessoas que vão ver através da televisão, através das fotos, através da internet. Bom, vou ter os holofotes do mundo para mim. O que eu vou fazer? Vamos fazer o seguinte. Que tal se, diferente do mundo inteiro, diferente dos países que geralmente enaltecem a sua história, enaltecem as grandes figuras, né, que fizeram o seu país ser o que ele é, né? Assim, o exemplo mais comum é um clichê. São os Estados Unidos falando do Lincoln. Cara, você não importa se é de direita, se é de esquerda, se é republicano, se é democrata, não importa. Você vai cultuar a figura de Abraham Lincoln. Ponto final. Você vai cultuar, velho. Os pais fundadores. Não interessa se você é de direita, de esquerda. Não interessa, irmão. Se você é a favor de aborto, contra o aborto, se é a favor do Trump, se é amigo do Elon Musk. Não importa. Você vai enaltecer os pais fundadores. Os pais fundadores são pais fundadores. Você aprende na escola, você faz teatrinho, tem um monumento para eles. O tempo todo você fala bem dos pais fundadores. O que o Brasil faz? Já sei. Vamos colocar o nosso imperador, Dom Pedro II, decapitado na avenida. O Dom Pedro, ele tem sim as suas controvérsias, como todos os homens históricos, todas as figuras históricas. Ele tem sim os seus pontos questionáveis, ok. Mas é inegável que ele foi um grande imperador. Quem dera, os políticos brasileiros, ou de direita, ou de esquerda, ou do que quer que seja, quem dera os políticos brasileiros tivessem 10% das capacidades de Dom Pedro II. Eu vou lembrar pra você o seguinte, cara, só pra você entender. Um breve resumo da importância de Dom Pedro II pro Brasil. Revolução Francesa começa a avançar a oeste. Qual foi o único país que conseguiu resistir à Revolução Francesa na Europa? Um país chamado Portugal. E aí, a Revolução Francesa ia chegar lá, que Dom João VI, se não me engano, fez. Vamos embora daqui. Tirou a corte e veio pro Brasil. Veio pro Brasil, o filho dele, Dom Pedro I, né, ficou encarregado de cuidar da colônia brasileira. A corte volta a Portugal. Dom Pedro I, que é uma figura controversa, Dom Pedro I era mulherengo Dom Pedro I mandaria o áudio que eu mandei. Entendeu? Dom Pedro I era mulherengo, irmão. O cara viajou o Brasil comendo todo mundo, entendeu? Não respeitava a mulher dele. Realmente, ele cometeu um erro que depois ele se arrependeu e ficou doente psicologicamente por causa do erro que ele cometeu. Que eu esqueci o nome da como é que era o nome da imperatriz? Não era Leopoldina, né? Era Leopoldina? Era Leopoldina, né? E aí ele conhece, pra quem não sabe, a história de amor deles, inclusive, é muito bonita, tá? Porque a Leopoldina, ela era filha ela era do Império Austríaco, que era o império absolutamente poderoso na época. Ela era uma Habsburgo. Então ela era loira, dos olhos claros, né? Ela, por exemplo, ela era da tua espécie, Ana, né? Do loira dos olhos claros. E mandaram uma placa de ouro, uma medalha de ouro com o rosto dela, né, cravado ali, eu não sei com a técnica usada, e mandaram uma de ouro dele pra ela, e eles se apaixonaram à distância. Quando eles se conheceram, eles se gostaram e foi beleza. E aí o Dom Pedro, ao longo das suas andanças por aí, ele se apaixonou pela Domitila. É Domitila o nome dela? A Marquês... como é que é o título que ele deu pra ela? De São Vicente? Marquesa de São Vicente, né? Nomeou ela Marquesa de São Vicente, tá? Uma morena, ele ficou apaixonado por ela. A imperatriz foi uma mulher estadista, ela passou por cima das suas dores pessoais em nome do Brasil, tá? Depois o Dom Pedro se arrepende, vai viajar sabendo que a mulher dele tá doente, sabendo que muito provavelmente eles nunca mais se veriam. Vai viajar, a mulher dele morre, ele se arrepende, ele fala, cara, preciso de uma autorredenção. Ele vai pra Portugal lutar com o próprio irmão. Então, é uma figura controversa, cara. Mas graças ao Dom Pedro I, o Brasil é do tamanho que é. Graças ao Dom Pedro I, a gente não se quebrou em diversas colônias, como aconteceu com a América Espanhola. Né? Você pega, por exemplo, Peru, Equador, etc., Venezuela, Colômbia. São várias colônias espanholas que se quebraram. O Brasil se manteve
se manteve grande. Né? Por que ela se manteve? Por que se manteve grande? Muito por conta do trabalho de Dom Pedro I com José Bonifácio de Andrade e Silva. Aí olha só, o Dom Pedro I deixa o filho dele aqui, pede perdão por seu amigo, né, José Bonifácio, que eles eram amigos, e aí ele virou um babaca, o Dom Pedro I, na época da Domitila, brigou com ele, se arrependeu, pede desculpa e fala assim, você tem que ser o responsável por tutorar o meu filho, você vai ser o tutor do meu filho. E ele vai embora, e o filho dele é então absolutamente bem instruído pelo José Bonifácio, que inclusive fez com que ele falasse diversas línguas, se estudasse, fosse um homem criado para ser um estadista. E aí eu vou te contar uma outra coisa. O Dom Pedro II, ele precisava se casar, né? Eu não lembro agora o nome da esposa do Dom Pedro II. Esqueci. O fato é que ela era feia. Ela era feia e ele não gostou dela. O Dom Pedro II, diferente do Dom Pedro I, quando ele foi apresentado à sua futura esposa, ele não gostou, ele achou ela feia. E em nome do seu cargo, em nome da história, ele falou, tudo bem, eu vou ficar com ela. Ficou com ela, construiu um império, né? Construiu não, mas ele manteve um império levado a sério pelo resto do mundo, tá? Inclusive eu não lembro agora qual foi o filósofo, posso estar falando besteira, acho que foi Nietzsche, que cruzou com ele num trem e falou, cara, que homem culto. Eu não lembro qual foi o filósofo que cruzou com Dom Pedro II. Dom Pedro II, se não me engano, falava 5 línguas, era um cara extraordinariamente estratégico, né? Ganhou a Guerra do Paraguai, foi o voluntário da pátria número 1 e também tem suas controvérsias, brigou com o Barão de Mauá, usou o poder do Estado para quebrar o empresário Barão de Mauá, o empreendedor Barão de Mauá, tudo bem, mas foi um cara que, cara, não tenho o que dizer, o que eu dizer do cara? Brigou com a igreja, brigou com escravagistas, né? Deixou todo o caminho pronto, né? Junto com Joaquim Nabuco, etc., para que o Brasil não tivesse mais escravidão. Teve a lei assinada pela princesa Isabel para que não teve mais, que filha dele. Então, cara, é um homem absolutamente importante para a nossa história. Nós só somos brasileiros, nós só falamos português. A escola de samba só existe, esta escola de samba só existe por causa de Dom Pedro II. E o que a gente faz? A gente basicamente destrói a nossa história, mostrando que a gente é um povo que durante uma festa que tem dinheiro público, que tem investimento público, que vai ser mostrado para o mundo inteiro, a gente dá risada da nossa própria história. Que bosta, cara. Que bosta. Você acha que, por exemplo, um americano faria algum tipo de desfile com a cabeça do Abraham Lincoln? Com a cabeça de um dos pais fundadores? Sei lá, pense em história de qualquer outro país. Você acha que um chinês, cara, olha isso. O chinês, bicho. O chinês jamais falaria mal de uma figura histórica do país dele. Não, o japonês, mas meu Deus do céu, isso seria considerada uma desonra, cara. Tá? E a gente faz isso, cara. Então, como eu tô falando, a gente tem o potencial. A gente tem a alegria, a gente tem a beleza, a gente tem a tradição, a gente tem o tamanho. E a gente joga fora o potencial, bicho. É foda demais, né? Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal para acompanhar mais cortes como esses.